E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo e hoje eu venho compartilhar como eu preparo a minha massa de chocolate profissional no tamanho grande. Essa massa serve em média de 60 a 70 pessoas, ela fica bem fofinha e estruturada. Ou então você pode aproveitar e utilizar em bolos no pote, que foi o que eu utilizei, e dá em média aí 50 bolos no pote. É uma massa grande que facilita muito a produção, principalmente para bolos no pote, ou então se você quiser fazer o seu bolo grande, em média de 6 a 7 quilos, essa massa é o ideal. Então, quer aprender? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. Então, aqui eu vou utilizar 14 ovos. Os meus ovos estão em temperatura ambiente, é melhor porque a massa desenvolve mais quando os ingredientes estão em temperatura ambiente. E aqui, gente, antes que alguém fale, ai, nossa, 14 ovos, porque já me chamaram até de doida nos comentários uma vez que eu usei 10 ovos em uma massa, não tem como, tá? Aqui eu aumentei os outros ingredientes, automaticamente eu também tenho que aumentar os ovos. Eu também queria fazer economia, mas não dá. Vou colocar todos esses ovos aqui na tigela da minha batedeira e como é muita quantidade, eu não vou colocar todo o açúcar, eu vou reduzir aqui para bater junto com os ovos. Aqui eu já coloquei o meu açúcar em xícaras para falar para vocês. Como já falei aqui no canal, eu não faço nada utilizando a medida da xícara. Eu peso e depois eu coloco assim nas medidas de xícaras para falar para vocês, tá? Então, deram 4 xícaras de açúcar, esse é o açúcar refinado. E nesse açúcar eu coloquei 3 pitadinhas de sal. Esse açúcar eu já peneirei. E coloquei novamente essas 4 xícaras ali na panelinha, só para ficar mais fácil para eu trabalhar. E aqui, como é muitos ovos, eu vou colocar só um pouco de açúcar. Não vou colocar tudo agora. E mesmo assim, eu ainda coloquei muito. Depois eu mostro para vocês o que eu preciso fazer. E o restante desse açúcar eu reservo. E agora eu vou colocar para bater na potência alta da minha batedeira. Coloque aí na máxima que tiver também a sua. Aqui eu deixei bater por 15 minutos. Aqui eu já coloquei também a farinha de trigo em xícaras. Aqui me deram 6 xícaras de farinha de trigo, só que essa daqui não tá muito cheia, tá, gente? E ela tá sujinha assim de chocolate, porque eu tive que tirar o chocolate daqui para colocar em xícaras. Então, 6 xícaras de farinha de trigo, uma não muito cheia. Aqui é farinha sem fermento, porque eu vou acrescentar. Ainda não peneirei, porque eu vou peneirar conforme eu for acrescentando. E aqui também vou utilizar uma xícara de chocolate em pó, esse é o 50% cacau, e uma colher de sopa cheia de fermento químico. Vou colocar aqui junto com os secos e também vou misturar e vou reservar. Vou utilizar também 420 ml de água levemente morna e aqui 100 ml de óleo. Aqui eu utilizei o de girassol, mas pode ser sim o de soja, se for da sua preferência. Já misturo os dois aqui e também vou reservar. E aqui, gente, conforme vai batendo, tá vendo como ela sobe muito? Eu coloquei muito açúcar. Aí eu faço o quê? Eu venho ali com um potinho e vou tirando ali aos poucos para não derramar da minha batedeira. Mas aqui é porque eu coloquei açúcar demais, porque dá para bater tranquilamente os 14 ovos com um pouquinho só de açúcar. E para continuar essa massa, eu vou utilizar esse pote aqui, ele é bem grandão, vem marcando que é de 9 litros e meio, porque eu vou precisar terminar na mão mesmo. Não gosto muito de terminar a massa utilizando a ajuda do fouet, mas essa não tem para onde correr, tem que ser assim. Aqui já deu os 15 minutos do batimento, então eu vou transferir todo esse líquido aqui. E o chorinho também, né, gente? O restinho que eu fui tirando também vou acrescentar aqui. E vou começar colocando o açúcar, vou colocar aos poucos, porque eu também não quero estragar essa estrutura de ovos. E vou misturar com a ajuda do fouet. Eu prefiro o fouet porque ele continua agregando ar, mas se você não tiver, pode ser sim com uma espátula.
E terminando de colocar todo o açúcar, agora eu vou começar a intercalar a água com o óleo e os secos. Quando eu coloco a farinha, eu não bato mais, apenas misturo. Primeiro eu coloco um pouco do líquido, mexo e depois eu venho com os secos. Vou fazendo esse processo até os dois acabarem. E para finalizar, vou passar a espátula, mexo mais uma vez com o fouet, para não ficar nenhum gruminho de farinha de trigo. Até que fique a massa assim, a gente percebe que ela já tá bem homogênea. Gente, aqui é só misturar, tá? Porque se a gente bate demais, a farinha de trigo no bolo gera o glúten e para o bolo não é bom para o pão. E vou utilizar essa forma retangular, a medida dela é 36 no comprimento, 26 na largura e 10 na altura. E vou transferir toda essa massa para a forma. E aqui, gente, essa marquinha ali é por conta da caneta que eu marquei, tá? Para cortar o papel manteiga. Eu utilizo essas canetas aqui comestível para marcar e cortar. E é só transferir a massa para a forma, levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Eu deixo o meu forno pré-aquecer uns 10 minutos para não correr o risco de ter oscilação de temperatura, porque oscilação de temperatura também faz murchar a massa. E sempre o restinho da tigela ali, eu mexo novamente, espalho bem essa massa, principalmente ali nas quininhas da forma, levei para assar e no meu forno ela assou por 1 hora. Esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E essa crostinha que está aqui em cima, gente, não é queimado. É que essa forma pro meu forno, o meu forno se torna pequeno. E o meu forno, ele é elétrico e eu utilizo a resistência de baixo e de cima. No mesmo tempo ali, tá? Eu gosto de assar assim. E essa crostinha eu retiro. E para desenformar, como todas, é só passar uma faquinha em toda a lateral da forma, desenformar e retirar o papel manteiga. Eu já gosto de retirar para fazer as montagens. E aqui também eu vou utilizar para bolo no pote. E, gente, essa parte o vídeo ficou um pouquinho escura, mas é até bom porque dá para ver a cor da massa, né? Eu até falo que preparar vídeo de massa de chocolate é um pouquinho chato, porque fica clara assim, e não fica o real na câmera para vocês o que tá a massa. Aqui ela tá um pouco mais escura, não tá assim, mas por conta que eu tenho que utilizar a luz, ela fica desse jeito. Essa massa dá para você cortar em 3 partes, dependendo no que você for utilizar. Aqui, como eu falei para vocês, que eu vou utilizar para bolo no pote, eu só cortei para mostrar para vocês que dá, tá? Para fazer 3 cortes e ainda fica um corte bom. Eu também já retirei a parte de cima, que é aquela parte mais açucarada da massa. Com a faca de serra, eu não utilizo aquela parte para bolo nenhum. Mas é só aquela parte, tá? A lateral eu deixo do mesmo jeito. E aqui, como eu vou utilizar para bolos no pote, eu vou esfarelar essa massa toda. Aqui só tô mostrando como ela fica bem fofinha mesmo. E aqui eu já esfarelei toda a massa no mesmo pote, tá, gente? Só que esse é outro, que eu preparei a massa só para vocês terem uma noção que rende bastante massa mesmo. E depois eu faço as montagens aqui do meu bolo no pote. O rendimento nos potes vai depender do tamanho do seu pote e também da quantidade de massa que você utiliza. E para o bolo de festa ou bolo de corte, como algumas pessoas conhecem, o quilo também varia de acordo com o recheio e também as fatias de acordo com o corte. Mas dá para fazer tranquilamente aí em torno de 6 a 7 quilos, que se torna de 60 a 70 fatias. Gostou do vídeo, pessoal? Foi útil para você? Então não esquece de deixar aquele like e interagir com o vídeo para assim o YouTube entender que você gosta do conteúdo aqui do canal. Se puder, compartilhar nos grupos de confeitaria para o nosso canal continuar crescendo. E o recheio que eu utilizei para esses bolos já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição também. É um recheio coringa que também facilita muito a vida e com uma base do recheio eu faço mais de 10 sabores. Corre lá para conferir e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!